Olá pessoal, continuando a nossa leitura em Bergson. Eu acho interessante ler Bergson, e é por isso que eu estou batendo nessa tecla, porque Bergson, na minha opinião, ele é um filósofo francês que ele traz uma abordagem completamente diferente da tradicional a respeito da biologia, da evolução, né? Evolução Criadora de Bergson. Esse livro fala sobre isso, então ele vai trazer uma abordagem, uma visão filosófica a respeito da biologia e da evolução, né? Então ele traz uma visão, uma certa crítica ao cientificismo e à ciência, a forma como a ciência aborda a realidade, e é muito interessante. Bom, continuando da onde eu parei aqui, vou continuar da página 40. O erro do finalismo radical, como aliás o do mecanicismo radical, é levar longe demais a aplicação de certos conceitos naturais à nossa inteligência. Originariamente, pensamos apenas para agir, e no molde da ação de nossa inteligência foi fundida a especulação é um luxo, ao passo que a ação é uma necessidade. Ora, para agir, começamos por nos propor um objetivo. Fazemos um plano, depois passamos para o detalhe do mecanismo que irá realizá-lo. Nessa última operação, só é possível se soubermos com quem podemos contar. É preciso que tenhamos extraído da natureza similitudes que permitam que antecipemos o porvir. É preciso, portanto, que tenhamos aplicado consciente ou inconscientemente a lei da casualidade. Aliás, quanto melhor se desenha em nosso espírito a ideia de casualidade eficiente, tanto mais casualidade eficiente assume a forma de uma casualidade mecânica. Essa última relação, por sua vez, será tão mais matemática quanto mais rigorosa for a necessidade que exprime. É por isso que nos basta seguir a inclinação de nosso espírito para nos tornarmos matemáticos, mas, por outro lado, essa matemática natural não é mais que o suporte inconsciente de nosso hábito consciente de encadear as mesmas causas, os mesmos efeitos. Esse hábito ele próprio tem por alvo costumeiro, guiar a ação, inspirada por intenções, ou, o que dá no mesmo, dirigir o movimento combinado tendo em vista a execução de um modelo. Nascemos artesãos como nascemos geômetras, e mesmo só somos geômetras porque somos artesãos. Assim, a inteligência humana, enquanto moldada pela exigência da ação humana, é uma inteligência que procede ao mesmo tempo por intenção e por cálculo, pela coordenação de meios e um fim, pela representação de mecanismos dotados de forma cada vez mais geométrica. Quer imaginemos a natureza como uma imensa máquina regida por leis matemáticas, quer nela vejamos a realização de um plano. Em ambos os casos, não fazemos mais do que seguir até o fim duas tendências do espírito que são complementares uma à outra e têm sua origem nas mesmas necessidades vitais. É por isso que o finalismo radical se aproxima muito do mecanicismo radical na maior parte dos pontos. Ambas doutrinas repugnam ver no curso das coisas, ou mesmo simplesmente no desenvolvimento da vida, uma imprevisível criação de forma. Da realidade, o mecanicismo considera apenas o aspecto similitude ou repetição. É dominado, portanto, por essa lei segundo a qual a natureza só há o mesmo reproduzindo o mesmo. Quanto mais se explicita a geometria que contém, tanto menos ela pode admitir que algo se cria, ainda que se trate apenas de formas. Na medida que somos geômetras, portanto, recusamos o imprevisível. Poderíamos aceitá-lo seguramente na medida que somos artistas, pois a arte vive de criação e implica uma crença latente
na espontaneidade da natureza. Estou marcando aqui essa parte que eu achei interessante, falando sobre essa parte da arte. Mas a arte desinteressada é um luxo, como a pura especulação. Bem antes de sermos artistas, somos artesãos. Toda fabricação, por rudimentar que seja, vive de similitude das repetições. Como a geometria natural, que lhe serve de ponto de apoio, trabalha sobre modelos que pretende reproduzir. E quando inventa, procede ou se imagina proceder por um arranjo novo de elementos conhecidos. Seu princípio é o de que é preciso o mesmo para obter o mesmo. Enfim, a aplicação rigorosa do princípio da finalidade, tanto quanto o princípio de causalidade mecânica, leva à conclusão de que tudo está dado. Os dois princípios dizem a mesma coisa em suas duas línguas, porque respondem à mesma necessidade. E é por isso que ambos concordam também em fazer tábua rasa do tempo. A duração real é aquela que morde as coisas e nela deixa a marca de seus dentes. Se tudo está no tempo, tudo muda interiormente. E a mesma realidade concreta não se repete nunca. A repetição, portanto, só é possível no abstrato. O que se repete é tal ou tal aspecto de nosso sentido e, sobretudo, a inteligência destaca da realidade justamente porque nossa ação, para a qual todo o esforço da nossa inteligência está voltado, só pode mover-se em meio a repetições. Assim, concentrada sobre aquilo que se repete, unicamente preocupada em soldar ao mesmo, a inteligência desvia-se da visão do tempo, repugna o fluente e solidifica tudo que toca. É por isso que ambos concordam também em fazer tábua rasa do tempo. A duração real é aquela que morde as coisas, nela deixa a marca de seus dentes. Se tudo está no tempo, tudo muda interiormente na mesma realidade concreta, não se repete nunca. A repetição, portanto, só é possível no abstrato. O que se repete é tal ou tal aspecto de nosso sentido, sobretudo nossa inteligência destaca da realidade justamente porque nossa ação, para a qual todo o esforço de nossa inteligência está voltada, só pode mover-se em meio a repetições. Assim, concentrada sobre aquilo que se repete, unicamente preocupada com o soldar ao mesmo, a inteligência desvia-se da visão do tempo, repugna o fluente e solidifica tudo que toca. Nós não pensamos o tempo real, mas só o vivemos porque a vida transborda a inteligência. O sentimento que temos de nossa evolução e da evolução de todas as coisas na pura duração está aí, desenhando em volta da representação intelectual propriamente dita, uma franja indecisa que vai perder-se na noite. O mecanicismo e o finalismo concordam que só levar em conta o núcleo luminoso que brilha no centro. Esquecem que esse núcleo se formou nas expensas do resto por via de condensação, que seria preciso servir de tudo, do fluido também, e mais ainda que do condensado, para recuperar o movimento interior à vida. A bem dizer que a franja existe, ainda que indistinta e esfumada, deve ter ainda mais a importância para o filósofo do que o núcleo luminoso que ela envolve, pois é sua presença que nos permite afirmar que o núcleo é o núcleo, que a inteligência inteiramente pura é um encolhimento, por condensação de uma potência mais vasta. É justamente por essa vaga intuição
não nos é de valia alguma para dirigir nossa ação sobre as coisas, ação inteiramente localizada na superfície do real. Podemos presumir que já não exerça simplesmente uma superfície, mas em profundidade. Assim que saímos dos quadros nos quais o mecanicismo e o finalismo radical encerram nosso pensamento, a realidade parece-nos como um jorro ininterrupto de novidades, cada uma das quais mal surgiu para fazer um presente e já recua no passado. Nesse instante preciso cai sobre o olhar da inteligência, cujos olhos estão eternamente voltados para trás. Tal já é o caso de nossa vida interior. Para cada um dos nossos atos encontramos sem dificuldade antecedentes dos quais ele seria, de certa forma, a resultante mecânica. E poderemos dizer com a mesma propriedade que cada ação e realização de uma intenção. Nesse sentido, na evolução de nossa conduta, o mecanismo está por toda parte e a finalidade está por toda parte, mas, por pouco que a ação interesse o conjunto de nossa pessoa e seja verdadeiramente nossa, não poderia ter sido prevista, ainda que seus antecedentes a expliquem uma vez realizada. E ainda que, realizando uma intenção, ela é diferente, a realidade presente nova, da intenção que não podia ser mais que um projeto de recomeço ou de rearranjo do passado. Mecanicismo, finalismo, portanto, não estão aqui mais do que vistas exteriores tomadas de nossa conduta. Extraem desta última a intelectualidade, mas nossa conduta desliza entre dois e estende-se mais longe. Isso não quer dizer, mais uma vez, que a ação livre seja a ação caprichosa e racional. Conduz-se por capricho e consiste em oscilar mecanicamente entre dois ou mais partidos já prontos, e, no entanto, decidir-se finalmente por um deles e não é ter amadurecido numa situação anterior, não é ter evoluído, é por paradoxal que essa exerção possa parecer ter forçado a vontade de imitar o mecanismo da inteligência. Pelo contrário, uma conduta realmente nossa é aquela de uma vontade que não procura contrafazer a inteligência e que, permanecendo ela própria, isto é, evoluindo, desemboca por via da manutenção gradual em atos que a inteligência poderá resolver indefinidamente em elementos inteligíveis sem nunca consegui-lo completamente. O ato livre é incomensurável com a ideia de sua racionalidade, entre aspas, deve definir-se precisamente por uma incomensurabilidade que permite encontrar nele tanta inteligibilidade quanto quisermos. Tal é o caráter de nossa evolução interior, e tal é também, sem dúvida, o da evolução da vida. Nossa razão, incuravelmente presunçosa, imagina possuir por direito de sangue ou de conquista, inatos ou aprendidos, todos os elementos essenciais do conhecimento da verdade, ali mesmo onde confessa não conhecer o objeto que lhe é apresentado. Crê que sua ignorância verse apenas sobre a questão de saber qual das suas categorias antigas convém ao objeto novo, em que gaveta prestes a se abrir o enfiaremos, com que roupa já cortada iremos vesti-lo. É ele isto ou aquilo, ou outra coisa, ou isto entre aspas, ou aquilo entre aspas, ou outra coisa entre aspas, para nós são sempre algo já conhecido, concebido. A ideia de que poderíamos ter de criar peça por peça para um objeto novo, um novo conceito, talvez um novo método de pensar repugna-nos profundamente. A história da filosofia está aí, no entanto, e nos mostra o eterno conflito de sistemas, a impossibilidade de fazer com que o real entre definitivamente nessas vestes de confecções que são nossos conceitos já prontos, a necessidade de trabalhar sob medida. Antes de chegar a tais extremos, nossa razão prefere de longe anunciar, de uma vez por todas, com uma orgulhosa modéstia que só irá conhecer o relativo e que o absoluto não é de sua alçada. Essa declaração preliminar
permite explicar sem escrúpulos seu método habitual do pensamento e, sob pretexto de que não toca o absoluto, decidir absolutamente cercar de todas as coisas. Platão foi o primeiro a erigir em teoria que conhecer o real consiste em encontrar sua ideia, isto é, de fazê-la entrar em um quadro pré-existente que já estaria à nossa disposição, como se possuíssemos implicitamente a ciência universal. Mas essa crença é natural para a inteligência humana, sempre preocupada em saber sobre que antiga rúbrica irá catalogar todo e qualquer objeto novo, e em certo sentido, se pode dizer que nascemos todos platônicos. Em parte alguma, a impotência desse método se escancara, de forma tão manifesta quanto nas teorias da vida. E se, ao evoluir na direção dos vertebrados em geral, do homem e da inteligência em particular, a vida teve de abandonar, durante o percurso, muitos elementos incompatíveis com esse modo particular de organização e confiá-los, como mostraremos, a outras linhas de desenvolvimento. E é a totalidade desses elementos que teremos de procurar e fundir com a inteligência propriamente dita para recuperar a verdadeira natureza da atividade vital. Sem dúvida, seremos nisso auxiliados pela franja de representação confusa que envolve nossa representação distinta, quer dizer, intelectual. O que pode ser essa franja inútil, com efeito, senão a parte do princípio evoluinte que não se encolheu até a forma especial de nossa organização que passou por contrabando? É, portanto, aí que teremos de ir procurar indicação para dilatar a forma intelectual do nosso pensamento, e aí que obteremos o elan necessário para nos elevar acima de nós mesmos. Representar-se ao conjunto da vida não pode consistir em combinar entre si ideias simples depositadas em nós pela própria vida ao longo da sua evolução, como a parte poderia equivaler ao todo. O conteúdo ao continente, um resíduo da operação vital, da própria operação, tal é nossa ilusão. No entanto, quando definimos a evolução da vida pela passagem do homogêneo para o heterogêneo, entre aspas, ou por qualquer outro conceito obtido, compomos entre si fragmento de inteligência. Parei na página 44.